Olá, sou Inês Menezes, tenho 53 anos e a forma como me visto também me define. Thinking Fashion é o videocast do Portugal Fashion, powered by Norte Shopping, e onde falamos deste mundo tão diverso e complexo que é o mundo da moda. Palavras-chave para este encontro de hoje: Portugalidade, identidade, tradição, reinvenção, aceitação, inovação. Para integrar a tradição e poder reinventá-la, é preciso primeiro aceitarmos as nossas origens, raízes, essências. Vamos falar dessa alegada nova tradição ou de como a Portugalidade se tornou tendência. A cerâmica e a descoberta de artesãos que no passado eram desvalorizados, o crochê ou as famosas camisolas poveiras, os lenços ou os chailes de Viana, a filigrana, as rendas. Será que precisamos de nos distanciar para perceber o valor do que temos? Hoje convidamos para esta conversa o designer e professor Eduardo Aires, apurada identidade visual amplamente premiada. O seu estúdio assinou a campanha Porto Ponto e o logo da República, para além de trabalhar há muitos anos com marcas como o Esporão e a Salsa. Helena Sofia Silva é docente e investigadora em design, mestra em Design e Cultura Visual pela ESAD, onde leciona temas relacionados com a história e a teoria dos média e da moda. O seu trabalho de investigação centra-se atualmente em expressões gráficas de protesto em Portugal. Faz parte do estúdio Eduardo Aires. Olá a ambos. Boa tarde. Começo Olá, sempre com esta pergunta voyeurista, mas entretanto já muito assumida. Helena Sofia, o que tens vestido? Olha, tenho vestida uma camisa, vou-lhe chamar vintage, era da minha mãe e, portanto, eu, por gostar muito dela, trouxe-a, e porque, enfim, tu lançaste o repto, disseste-nos que ias fazer essa pergunta, e eu achei que, havendo uma mensagem a passar, então eu gostava que fosse esta, a da reutilização, a da revalorização do que já temos ou podemos encontrar nos nossos guarda-roupas ou em guarda-roupas alheios, para além de eu, efetivamente, objetivamente, para além da dimensão emocional, para além de objetivamente gostar muito dela, achei que fazia sentido acrescentar-lhe essa mensagem. Para além de ser muito bonita. Muito obrigada. Para além de ser muito bonita. Devo Calças. continuar. Depois o resto espelha-me, no sentido em que as calças, podemos falar de marcas, aqui é suposto, aliás. As calças são COS, são uma marca que eu gosto bastante para básicos, são hiper confortáveis, e eu, como precisava de quebrar um bocadinho esta formalidade, para mim é uma formalidade, este tipo de calça, é uma camisa deste género, calcei umas sapatilhas, e estas sapatilhas são Maria Gambina, acrescenta a mensagem, ou seja, para além do vintage e da reutilização, o valorizarmos na medida em que possamos, criadores nacionais e o produto nacional. É outra forma também de ser ecológico e sustentável, não é? Consumir em proximidade, para além de que a Maria Gambina é minha amiga pessoal e, portanto, este é também uma espécie de um homenagem. outfit do dia-a-dia? É um outfit do dia-a-dia, ou não? Na verdade, não costumo usar esta camisa para trabalhar ou para... Eu hoje estive a dar aulas de manhã e confesso que fui mudar de camisa, portanto fui-me vestir Porque vir para tem aqui. um valor que vai para além da própria peça, tem associado um Sim, valor é especial. afetivo, claro. É especial, claro. sim. E depois, Helena Sofia, esse batom que tu usas sempre, e que eu fiquei a pensar, um batom também é uma atitude quase política. No caso do batom vermelho não é quase política, é completamente política, sim. Aliás, é uma cor que, usada nos lábios, tem efetivamente um significado político, que é muito importante. Eu fui daquelas pessoas que em 2021 pintou os lábios de vermelho e usou abundantemente o hashtag Vermelho em Belém, não é? Depois da Marisa Matias ter sido criticada por pintar os lábios de vermelho, e isso, na verdade, fez-me recordar esse momento, e agora esta pergunta fazem-me recordar essa importância histórica que o batom vermelho teve e a forma como sempre codificou a emancipação, o empoderamento,
algum tipo de confronto, de insubmissão perante as normas sociais, uma afirmação do corpo também, que eu acho que é o mais importante e o mais significativo, não é? Eu já aqui falei anteriormente de como as mulheres foram sempre educadas, acho que não é demais dizer isto, foram educadas para ser discretas, sóbrias, no fundo não ousarem em demasia, e nós temos muitos resquícios disso ainda. Há mulheres que dizem, mas tu usas, mas eu não consigo, porque provavelmente houve uma educação nesse sentido, para ser ao máximo discreta e resguardada. Olhando para as pessoas em volta, as mulheres, porque estamos a falar agora das mulheres, sentes que as mulheres ainda ousam um pouco? Não é toda a gente que o usa, não é? Sim, é verdade. Nós falamos sempre a partir daquilo que observamos e, portanto, eu só te vou poder falar a partir das pessoas com quem convivo e com quem estou. E diria que o batom vermelho é razoavelmente utilizado, não por toda a gente, mas não acho que seja, no caso das pessoas que eu conheço, não sei se será tanto por uma questão de submissão a essas regras ou do risco de parecer mal em determinadas circunstâncias. Acho que isso já não afeta as mulheres da minha geração ou mais novas do que eu. Será por uma questão de preferência social, de preferência visual, portanto, de acharem que lhes fica ou não melhor ou pior. E não por punição social. E não por punição social. Talvez em gerações anteriores à nossa, isso tenha sido uma questão, até pela pressão social, não é? Portanto, eu não sei se é tanto uma questão de formação familiar e de ambiente doméstico, se é mais uma questão de vigilância social e pressão social, não é? Portanto, fazer corresponder uma determinada qualidade moral, se quiseres, a uma determinada aparência, justamente modesta. Modesta, é isso mesmo. E submissa, porque isso está profundamente arraigado numa tradição católica e burguesa. E isso ainda é muito forte, de facto, na nossa sociedade. Um batom pode gritar mais do que 1000 palavras? Uma boca a gritar palavras pintada de vermelho, acho que é o ideal. O ideal. Eduardo, o que tens tu vestido? Eu estava à espera que tu viesses de preto. Sim, é interessante essa leitura que fazes do meu, digamos, do protótipo, não é? De roupagem que uso. Não, olha, eu hoje vesti-me de acordo com as necessidades até profissionais e de manhã tive um conjunto de reuniões com alguma formalidade, entre parênteses, também gosto de usar fatos, e escolhi um fato espanhol, da marca Real Garcia, penso que são catalães, mas comprei em Madrid, que tem uma particularidade, que é de um tecido técnico, que é extremamente confortável, não enruga, e portanto permite-me estar nas reuniões com o tal formalismo durante a manhã, andar de carro e estar aqui com o fato em boas condições. Depois uso uma camisa, sabia que vinha para este evento, tentei não trazer padrões, portanto escolhi uma camisa lisa e é muito simples, é uma camisa da Benetton, que gosto, também é um tecido técnico que é extremamente agradável. E para sapato, são Prada. É um modelo Prada que gosto imenso, tem excelentes materiais e, quase que, voltando a uma conversa de há bocado, são extremamente confortáveis. Portanto, são realmente confortáveis. São realmente confortáveis. Para além do desenho, que particularmente gosto muito de sapatos com laços, são muito, muito confortáveis. Pronto, com esta roupagem consegui atravessar, digamos, parte do dia e foi esse o critério que usei. O conforto. Sim, sobretudo o lado prático, o lado muito prático, não é? Mas tu és um homem, eu brinquei com a questão do preto, porque tu te vestes bastantes vezes de preto, sim, não é? Sim. E eu fiquei a pensar, será que tu te vestes de preto também como uniforme, porque já trabalhas com muita cor? Poderá estar, digamos, na equação essa ideia, mas é quase do senso comum que os designers e os arquitetos gostam muito de
de usar o preto. Eu devo dizer que não consigo ter esse padrão. O meu guarda-roupa tem muita cor e eu preciso, por vezes, de alguma exuberância. Hoje em dia tenho 61 anos, privilegio o conforto a tudo o resto. Portanto, privilegio a qualidade dos tecidos, privilegio a natureza, a própria técnica do tecido, portanto adquiro peças que são extremamente confortáveis, fáceis fáceis de usar e de viajar, para viajar. É importante essa questão da viagem para ti, claro. É muito importante, para mim e sobretudo a sensação de conforto, é o que privilegio mais. Já não sou escravo de nada. Pois é, eu te perguntar se tu és um homem que gosta de roupa, efetivamente, se vais estando atento ao pulsar do mundo, às chamadas tendências, ou se nunca deixas o teu mundo, a tua zona de conforto? Não, eu estou atento e sempre que posso bicar ou adquirir alguma peça ou outra, sei lá, eu, por exemplo, sou um admirador, confesso, do Dries Van Noten. E tenho uma outra peça, não tem uma característica técnica tão presente, mas sou capaz de apostar numa peça de Dries Van Noten. Agora, não consigo acompanhar a moda, a tendência e usar as calças que agora se usam. Para já, nem tenho corpo, nem tenho idade, já não consigo rever naquele tipo de formulação, não é? Mas vamos eleger o conforto como motor e como máxima. Sim, um pragmatismo muito grande e sobretudo conforto. Será muito por isso conforto. que os homens portugueses de uma certa idade vestem pullover e camurcina? É porque eu ainda tenho esta ideia... Eu por acaso não uso muito pullover, é engraçado. Pois não és tu, mas há uma ideia de que os homens de uma certa idade vestem pullover e camurcina. Se calhar também isso está a mudar, é provável. Pergunta para ambos, já que estão habituados a conversar no trabalho e em casa também, podemos de facto falar numa nova tradição ou dizer que Portugal se tornou tendência? Já agora permitam-se a discordar um com o outro. Sim. Eu não sei se podemos dizer que se tornou recentemente tendência. Eu acho que se tornou também tendência, não necessariamente mais recentemente. E vou explicar porque que tenho esta percepção. Eu trabalhei justamente esta ideia genérica quando fiz a minha dissertação de mestrado da recuperação de uma certa identidade visual portuguesa, olhando para vários domínios. Na verdade, mais do que visual, porque também afloreia a música. Portanto, interessava-me perceber o que é que estaria a motivar, e isto estávamos em 2011, ali desde 2010, 2011, o que é que estava a motivar fenómenos como, sei lá, na música a Diolinda, na moda... Recuperaram um lado mais folclórico, quase, fado folclórico. Sim. É um momento em que também começamos a ver surgir alguns dos fenómenos, referiste a cerâmica, por exemplo, alguns dos fenómenos que passaram não apenas, mas também pela revisitação dessa artesania, não é, tradicional, e pela tentativa da sua reinvenção através da forma, não é? É um momento em que isso não começa a acontecer aí, mas em que há de facto, assistimos de facto ao estabelecimento de muitas parcerias entre designers e artesãos que continuam até hoje. Artesãos que eram mais muito pouco valorizados, atenção. Exatamente. Ainda não se encontrou um modelo de viabilidade económica para esses artesãos, a verdade é essa, mas vai-se-lhes dando uma atenção que durante muito tempo eles não tiveram, e portanto vai-se tentando viabilizar um conjunto de atividades que, se de facto não forem reinventadas, não vão conseguir sobreviver. A minha teoria é mais ou menos esta. Primeiro de tudo já começou há muito tempo, não é? Eu acho que sim, e depois naturalmente, à medida que o tempo vai passando, isto como fenómeno vai-se metamorfoseando, portanto vai-se alterando, vai-se... Sim, e a mim parecia-me que até pela idade das pessoas que estavam a promover essas iniciativas,
poderíamos estar a falar de qualquer coisa do tipo, qualquer coisa como a superação de uma certa vergonha, de alguns aspectos, ou da associação de algum atavismo, algum atraso, alguns aspectos visuais da identidade, que naturalmente com a renovação geracional, e não apenas com a renovação geracional, portanto, com a possibilidade de deixarmos de estabelecer essa associação tão literal e imediata entre um determinado conjunto de ofícios e de formas e de materiais e de práticas e de ruralidade, não é? Ao Estado Novo, é disso que estamos a falar. Portanto, isso permitiu que, sem os mesmos fantasmas, outras gerações pudessem descobrir nessa tradição, portanto, a coletiva, mas também a individual ou familiar. Há pessoas que trabalham sobre o que os baús das avós têm dentro, não é? Isso permitiu, de facto, que se procedesse a uma revalorização de tradições e, com ela, da identidade, uma revisitação, não é? De aspectos formais dessa identidade. Isto dito de uma forma prosaica, nós já fomos pobres, mas vamos fazer da nossa herança, vamos potenciar agora a nossa herança e vamos fazer disto algo melhor. É um bocadinho essa a ideia, não é? Isto é transversal, imaginem, à gastronomia, não é? Determinadas coisas que a sardinha, que foi sempre afastada do prato por ser considerada uma coisa mais humilde, tudo o que era considerado humilde, pobre, foi de repente repescado. Falando da sardinha, faz sentido que diga repescado, foi repescado, e isto será nós a dizermos, estamos a assumir as nossas origens, as nossas raízes, Eduardo? Eu estava a ouvir a Sofia e ela refere 2011, e eu confesso que em 2000 fui um agente ativo de uma mudança? Não, foi transformação? uma exposição, um projeto de ateliê que o Ministério da Cultura, via a Direção Regional do Centro, através da Ana Pires e do Fernando Gaspar, me convidaram, cujo título é Contradições. Ou seja, já em 2000, desenhei, portanto, um projeto multifacetado, porque não foi só a execução de um catálogo, foi também o desenho expositivo dos diversos artefactos, que eram o quê? Concretamente, foi um convite feito aos estilistas, eu recordo-me de Ana Salazar, Helena Veloso, e entre outros, estilistas que em 2000 estavam, e alguns continuam na crista da onda, e eles tinham que reinventar modelos com tradição, ou seja, eles tinham que revisitar inclusivamente o tal saber vernacular, e a partir dali o nome, digamos, é polissémico, porque permite apelar à tradição, mas ao mesmo tempo ao contraditório, e essa exposição foi um sucesso, foi itinerante, começou em Coimbra, se a memória não me atraiçoa, e terminou no Museu Nacional de Arte Antiga, mas põe justamente em evidência essa necessidade de afirmar as nossas origens, conseguir democratizar até essa ação e ao mesmo tempo contribuir para aquilo que questionavas, que é uma certa visibilidade, quer interna, quer externa. Ora, quando tu passas a ter estas preocupações, não é, com base naquilo que é tradição, vernacular, o saber popular, etc., e pedes a uma certa erudição, neste caso a moda, que o reinterprete, isto vai dar resultados. A prova é que existe um catálogo com alguma expressão visual, existem registros, contribuem para que todo este fenómeno seja amplificado, quer do seu ponto de vista interno, como disse, quer do seu ponto de vista externo. Portanto, à data de hoje, 25 anos passados, eu entendo que não nos devemos admirar desta exposição que o país tem, não é só na moda, também na gastronomia, enfim, noutras áreas, não é? Podemos considerar que a artista plástica Joana Vasconcelos deu uma ajuda ou seguiu o filão? Deu uma ajuda, claramente. Sim. Sim. Mas portanto, tanto ela como outros.
não é? Sim, eu lembro-me Sim, da Joana mas- Vasconcelos, porque de repente vai buscar várias coisas focadas Sim, aqui. sim, a questão do Desde vernacular, o sim. crochê, Crochê, sim. Sim, e eu acho que uma ajuda muito importante, portanto, às tantas ajuda é diminuir um pouco a sua contribuição para este fenómeno, porque ela fez isso à sua maneira, que todos conhecemos, não é? E que é no mínimo desassombrada, não é? Portanto, no sentido de ultrapassar fantasmas, de superar, não é, uma certa vergonha de determinados indícios das nossas tradições. Eu acho que foi muito importante. Quer dizer, eu lembro-me de ver a manta de crochê na ponte Luís I e de achar que era uma grande afirmação. Sim, e com essa grande escala, claro que o impacto é maior, não é? Porque se nós tínhamos o crochê escondido, de repente, imaginem, o crochê está à frente dos nossos olhos e em grande escala. Isso, de facto, tem um impacto. É muito importante. Eu acho que foi mais ou menos nesta geração que isto aconteceu. E aludo à toalha de crochê na ponte, porque, quer dizer, eu sou daquela geração que retirou os naprons de crochê, não é? E que achava isso piroso. E, portanto, parece-me que esta reconversão acontece, que nós assistimos a ela, portanto, que acontece na nossa, na nossa geração. Tem vindo a ser construído. E depois, naturalmente, há pioneiros, não é? O Eduardo referiu, e eu vou só aproveitar para reiterar esse nome, porque é um nome muito importante, é uma pessoa que não pode estar ausente, ou cuja referência não pode estar ausente destas conversas, que é a Helena Cardoso. Helena Cardoso, eu disse Helena Veloso, não, Helena Cardoso. Sim, portanto, a Helena Cardoso é uma pioneira absoluta em Portugal, na atenção, portanto, e num Portugal que podemos dizer contemporâneo, que soube identificar e depois, para além de identificar, desenvolver ações concretas e montar projetos para a recuperação de determinadas tradições e, com isso, a revitalização de determinados aglomerados populacionais, que provavelmente sem que essa tradição se tivesse reinventado e, portanto, sem que eles tivessem reencontrado uma forma de subsistência nela, teriam dispersado. Sim. Não há o perigo de ficarmos fascinados com esta nova tradição, revivalismo, nova tradição, e cristalizarmos um pouco? Não, eu acho que nem a nossa essência leva-nos sempre a procurar. Eu acho que faz parte da essência humana. Gostamos da novidade, gostamos de ciclos, portanto e é inesgotável. É inesgotável. E porque nós estamos a falar sempre de territórios, e o território neste caso é imenso. Portanto, há sempre interesse em avançar, igual estou a falar, obviamente, geograficamente no território, mas avançar em termos de pesquisa naquilo que o próprio território nos dá. E isso vai-nos informar para novos cenários, e é próprio da natureza humana. Nós queremos saber o que é que está nesse mesmo território. E este território, tendo alguma ingenuidade, ou seja, o vernacular, que é disso também que se trata, não é? Bebermos naquilo que vem da origem, daquilo que é feito sem grande erudição, isso é extremamente estimulante. Não é? É extremamente estimulante, porque amarra, compacta, cria identidade, não é? E ao mesmo tempo não é que permita uma segurança, mas pelo menos dá-nos um sentido para aquilo que estamos a fazer. Não é fruto de uma inspiração momentânea, do nosso bom ou mau humor, como eu costumo dizer, mas é fruto de uma referência, não é? E esse filão é inesgotável. É inesgotável, portanto, diz-se parar é morrer, mas é próprio da criação humana. Nós queremos e estamos sempre a reinventar, e também estamos sempre a reinventar com os projetos, com os artefactos que nos são deparados, convocados, não é? Até própria da natureza humana. Revisitar essas tradições, ir ao passado, de certa forma também nos faz sarar, curar algumas feridas que tínhamos em relação ao passado. Ao lado político, evidentemente, não vamos descurar aqui o lado político, mas para além disso, esta coisa de fazermos as pazes com aquela ideia da humildade,
de sermos um povo pobre, triste, o povo do luto permanentemente. Sim. Porque há muita subsistência nestas práticas e atividades, não é? Ou seja, trazer para a frente o que vem de trás ajuda-nos a curar algumas feridas? Eu diria que sim, ou pelo menos tenho essa convicção, sim. Algumas feridas que se calhar não temos todos da mesma forma, porque nós não nos relacionamos todos da mesma maneira com esse passado e, na verdade, já convivemos com gerações que desconhecem esse passado, que não têm trauma em relação a ele, porque nasceram tão depois que essa distância até os impede de relacionarem com estas tradições em toda a sua profundidade ou em todos os seus significados, não é? Mas para quem ainda está a meio do caminho, sim, eu acho que sim. E o design? Tem muito... É muito interessante isto da questão do sarar e fazendo agora uma colagem com os naprons, eu próprio também vivi esses momentos horroríficos de ir aos naprons da casa dos meus avós e agora, e perguntas-me o design, nem sei a pergunta que vem aí, mas dou-me conta, anos mais tarde, agora, a ser, digamos, um curioso em relação às técnicas, em relação não aos naprons, mas aos bordados, à renda, e dou-me conta, imagina tu, a desenhar toalhas de mesa com os diferentes pontos de bordados, não é? Já está a acontecer? Já fiz, demorou cerca de um ano a ser feita, fui eu que fiz o design da toalha, mas aqui a questão é a viagem, e às tantas isto tem a ver com o sanar, com o curar. Passas de uma rejeição, não é? Quase que estética, não é? Porque não suportas de ver aquele objeto em cima de outros objetos, para perceberes, entenderes o que é que ele significa, as técnicas. Eu saber vernacular, eu passei a admirar o desenho do bordado, da renda, não é? Tudo aquilo que implicava, tudo aquilo que é enquanto referente também, e segundo os meus códigos, segundo os códigos do design, passei a interpretar esses elementos de modo a criar novos artefactos que me servem a mim, que representam uma linguagem atual, mas que respeitam o tal passado. Portanto, às tantas, curei-me dessa rejeição aos bordados, não é? Eu fiquei agora curiosa em relação a essa toalha. Essa toalha existe? Existe. Que toalha é essa? Olha, é uma toalha que tem quase 3 metros e tal. Eu vou descontar a história, ou seja, fui à Casa dos Linhos, ali na Baixa do Porto, que por acaso fechou há pouco tempo, e peço-lhe queria desenhar uma toalha segundo um padrão e um desenho que eu próprio tinha imaginado, e eis que quando eu vi, digamos, a tira de bordados com os diferentes pontos, ele me expõe aquilo e disse, isto é só expandir os pontos, e disse, olha, está a ver esta tira agora aqui, eu quero esta mesma tira com 3 metros e tal. Ele disse, é impossível de fazer, porque demora muito tempo. Eu disse, eu espero. Porquê? Porque cada ponto era feito por uma bordadeira em sítios diferentes. A toalha teve que viajar de local em local. No final, aquilo demorou um ano e tal, talvez, demorou muito tempo. Ele disse-me, a toalha está pronta. E quando me apresentou a toalha, disse, olha, ficou espetacular, dá-me autorização, eu por acaso fui mau, nem disse-lhe que não, mas dá-me autorização para mandar fazer outra igual e vender. Isso não, por acaso gostava de ter este como peça única. E atrai-me essa ideia de existir aqui uma representatividade do ponto, saber que andou em diferentes mãos, em diferentes saberes, em diferentes competências, o tempo que eu cada vez mais valorizo no projeto, de acordo com aquilo que são, no fundo, também as minhas preocupações do ponto de vista da estética, etc. A toalha existe, é usada, é lavada. Que vocês saibam, é a única, não é? Ela pode ter sido reproduzida. É um problema de consciência do senhor da Casa dos Linhos, se ouvir esta conversa, é um problema dele, eu convivo bem com isso. Mas temos outra, por exemplo, na Madeira, em que tivemos 3 anos e tal à espera que a toalha tivesse concluída. Portanto, isto é uma forma de sarar alguns traumas de infância, não é? Sem dúvida. É? E como é que o design convive com essas tradições que estão agora a ser repescadas?
adapta-se, molda-se Sim. ou dá-lhes ainda um novo traço, digamos? Eu acho que os processos de aproximação entre designers e artesãos implica a adaptação de parte a ambas parte. as partes, naturalmente, sim. E implica, naturalmente, a dinâmica relacional, portanto, que as pessoas se entendam, percebam os seus objetivos, portanto, esse contacto tem que ser facilitado. E nós temos assistido ano após ano, projetos que se dedicam ao estabelecimento dessas parcerias como missão, é isso que fazem. Estou-me a lembrar da Passo ao Futuro, por exemplo, mas enfim, são tantos os exemplos, que têm a vantagem e, portanto, a vitalidade de nos darem a ver as possibilidades. O que é possível fazer com estes materiais e com estas pessoas que ainda os trabalham, que seja relevante para as novas gerações que, naturalmente, e também temos que aceitar isso, eu acho, não vão utilizar o cestinho como eu cheguei a usar para ir para a escola, não é? Portanto, a viabilidade de alguns objetos já não é a mesma, tem que se encontrar, portanto, outra forma de viabilizar determinadas práticas e determinadas produções. E, portanto, novos objetos, novas funções podem ajudar a revitalizar justamente essas práticas. Uma questão em que pensei quando preparava esta conversa: quanto tempo de vida terá uma tradição? É porque daqui a uns anos estaremos a falar deste momento, destes objetos, como a tradição, não é? Como Sim. aquilo que fez parte de uma tradição. Quanto tempo de vida terá uma... É Eu impossível acho que calcular. nem vale a pena pensar nisso. Essa é a melhor resposta, Acho que nem Eduardo. vale a pena pensar nisso, honestamente. Ainda relacionado com a questão anterior, o design é na sua essência, um dos desígnios maiores do exercício do design, é a interpretação do real. Portanto, essa interpretação do real pressupõe diálogo, interação, percepção, síntese com os diferentes interlocutores. E se nós estivermos de braços abertos, damos e recebemos. E é isso que é estimulante e torna tudo maior. Agora, já passando para esta questão de balizar o que é uma tradição, é uma questão que eu acho que não é sequer tangível, porque não depende de nós, depende de uma massa disforme que nós não controlamos, não é? É muito difícil. Podemos, a posteriori, avaliar os picos de influência de determinadas coisas, mas saber em que momento é que começou e acabou, ou dizer assim, isto agora vai sobreviver. Acho que é um jogo, é um jogo de lotaria, honestamente. Retrospectivamente, historicamente, podemos analisar o que é que já desapareceu. Nem se consegue impor, é uma coisa também que tu não consegues impor. Isto pressupõe adesão de massas, não é? Adesão de um conjunto de pessoas que tornam esse fenómeno visível aos outros. Há uma tradição que eu espero que nunca seja recuperada a bem do planeta e da estética no geral, que era aquela coisa de certas pessoas forrarem as suas salas a plástico para não gastarem sofás, chão, bibelôs, portanto, plástico não. Olha, mas encontras isso em alguns nós até países... agora estivemos a referir a uma versão ou uma modalidade benigna, não é? Idílica. E esta não é benigna. Essa não é benigna, sim. Acho que é um essa caso de estudo, maléfica. Esta coisa de termos durante décadas, talvez, alguns terem plastificado as suas salas, lá está, para não as usarem, porque, enfim, não eram só confortáveis como os sapatos, eram bonitas e não podiam ser gastas. Exatamente. Mas esse lado do gasto é muito bonito, por acaso. O lado usado... A não ser para visitas. Sim. A não ser para as visitas, evidentemente. Portanto, ao domingo era possível que o plástico fosse destapado. Gostava também de falar ainda um bocadinho do vosso trabalho. Vocês trabalham também em conjunto. O Eduardo fez há uns bons anos a sua campanha identitária, que deu mais identidade ainda à cidade do Porto. Há 11 anos. Há 11 anos. Continuamos a conviver com o Porto Ponto.
o logo da República, trabalham com várias marcas e às vezes uma relação longa e fiel. Em que é que estão a trabalhar agora? Quais são os vossos desafios? Quer dizer, a ética não nos permite, a ética de trabalho não nos permite revelar projetos que estamos, digamos, a desenvolver. Eu diria então diz-me o que é desafiante para... Não, isso é interessante, para um designer, mas, por exemplo, eu acho como que tu. convém, acho que podemos dizer que, e é um trabalho contínuo, a relação com o Esporão, tem 17 anos, são um projeto sempre estimulante, porque nos dão condições, dão tempo, têm muita confiança no nosso trabalho, isso é fundamental, e é um trabalho que está sempre presente no estúdio, há 17 anos, mas temos dito... Continuas a surpreender os teus clientes ao fim de 17 anos? É verdade, é verdade. E isso é uma das questões que eu também refiro ao Esporão. Ainda continuo a ser feliz a trabalhar para o Esporão, e quando recebo encomendas continuo a ter estímulo. Tem muito a ver com a natureza do projeto, não é? O Esporão tem os valores muito bem definidos, e há aqui uma questão identitária, ou seja, há um espelho mútuo naquilo que são os valores profissionais e de negócio, e, portanto, esse caminho de mãos dadas ao fim de 17 anos continua a ser estimulante, não é? Mas depois temos muito trabalho de branding, ao nível da hotelaria, estamos a trabalhar em 2 ou 3 projetos de grande impacto no Douro e nos Açores. Ajuda-me. Não é? Sim, por acaso há 2 que nós podemos referir até um pouco mais on topic no contexto desta conversa, porque nós trabalhamos com a Livraria Lelo, de quem fizemos, a instituição da qual fizemos o rebranding há já 2 ou 3 anos, salvo erro, e estamos agora a trabalhar com eles numa segunda fase de expansão, de instalações e da marca, e parece-me mais on topic porque de alguma maneira é um projeto que implica revisitação de algumas tradições, se não tradições, pelo menos de uma herança, e dos significados em torno, não é, dessa herança, quando o objetivo é revivificar e reinventar e colocar no presente e no futuro. E isso é um desafio, é sempre um desafio quando o contexto é este, e neste caso em particular, tratando-se de uma instituição com esta história. Já com uma identidade definida, Exatamente. mas que se permitiu agora a uma renovação. Com frequência somos confrontados com isto, com a necessidade de sermos fiéis à herança, respeitarmos determinadas marcas identitárias, não é? Genéticas, se quisermos, sem deixarmos de correr o risco de as atualizar, de atualizar as marcas. E se calhar arrisco, não é segredo, porque já foi divulgado pela própria empresa, também estamos a trabalhar. Simplesmente a Livraria Lelo já foi comunicada, está em utilização, aliás a imagem, esta outra marca não, mas também estamos a trabalhar, a preparar, na verdade a ultimar, a Aquabrito, que redesenhamos, que foi igualmente preciso respeitar e equilibrar, não é? Aquilo que pode ser então reconhecível e associável a essa herança e, enfim, uma imagem fresca e que se adequa ao consumidor contemporâneo. O design e a moda podem ser mais usados como veículos políticos? Já são? Não só podem, como foram, sim. Foram, historicamente. mas foram e continuam a ser. Continuam a ser, portanto, pronto, era o que isso. eu queria dizer é que historicamente foram, sim, e o batom vermelho é um perfeito exemplo disso mesmo. Terminamos como começamos, com o batom vermelho. E continuam a ser, sim. Muito obrigada a ambos, Helena, Sofia e Eduardo, por terem Foi um gosto. Para este encontro. Obrigada a nós. Thinking Fashion, o videocast do Portugal Fashion, powered by Norte Shopping, onde falamos sobre moda, abordamos factos e também valorizamos o fato.